Eu sou a missionária Gisele Lourenço. Esse é o canal Florescendo no Dia a Dia, um oferecimento também do Unidas pela Teologia. Estamos encerrando a nossa série devocional intitulada Provérbios em Tempos de Pandemia. Deixe a sabedoria entrar na sua quarentena. Se você observou bem, nossas devocionais estavam entrelaçadas com as entrevistas realizadas nesse mês de abril. A única disciplina que todos nós temos formação superior é a disciplina do pecado. Todos nós podemos observar uma criança que mal consegue coordenar o corpinho, mas o pouco que ela consegue com a mão que Deus deu a ela então bate no rosto dos pais. Com essa mesma mão ela puxa o cabelo do amiguinho, com a boca ela morde, com o pé ela chuta. Exemplos de que uma criança pode com os seus membros, os membros do corpo que Deus deu a ela, desonrar ao Senhor. Nenhum pai humano ensina isso ao seu filho, mas a verdade é que na matéria de pecar, todos nós já dominamos ela desde o ventre. Como disse o salmista, bem afirmou o salmista Davi, em pecado me concebeu a minha mãe. E o Senhor Deus diz, eles mal crescem, já se desencaminham. Não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Pecar é o que nós fazemos de melhor, é o nosso natural. É por isso que nos espantamos que alguém possa crescer numa favela e ainda assim ser um homem trabalhador e honesto. Alguém e uma outra pessoa nasceu num lar rico, num berço de ouro, mas se tornou ladrão. A sociedade não explica, mas a Bíblia nos esclarece. O problema não está na condição social, o problema é no coração. Como disse bem um poeta moçoroense, uma cidade aqui do Rio Grande do Norte, chamado Antônio Francisco, ele disse: o veneno da cobra é na presa, mas o veneno do homem é no coração. É do coração que surgem desejos iníquos, prostituição, violência, maldade, maledicência. É isso que tem no nosso coração, na nossa natureza caída. Porém, tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, fostes purificados, fostes aproximados a Deus por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo. Nossa corrupção é grande, mas a graça de Deus é maior. Onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus, transformando homens e mulheres pecadores. Isso serve para aqueles que já têm o Senhor Jesus Cristo. Somos chamados agora de santos, santos em posição. Jesus nos elevou às alturas e nos colocou em alta posição, posição de santidade. E Ele quer nos transformar a cada dia, aqui mesmo, enquanto vivemos aqui, os dias que nos restam nessa vida, para já nos transformar numa santidade na experiência prática aqui. O Senhor Deus quer nos transformar à imagem do Senhor Jesus Cristo, que é o Deus vivo, a imagem do Deus vivo e é o Deus santo, verdadeiro. E nele nós podemos imitar o seu andar, porque ele é perfeito. Para viver a vontade de Deus, que é boa, agradável, precisamos escolher todos os dias abandonarmos o pecado para servirmos a Deus. Precisamos oferecer nossos membros para o serviço de Deus. Antigamente oferecíamos nossos membros de bom grado à escravidão do pecado, mas hoje o Senhor nos convida, lá em Romanos capítulo 12, a oferecer nossos membros, não como instrumento de impiedade, mas agora como instrumento de justiça a Deus. Esse é o nosso maior desafio. Mas nós muitas vezes, infelizmente, oferecemos nossos membros voluntariamente, mesmo já pertencendo a Deus. Nós que já temos o Senhor Jesus Cristo no coração, muitas vezes pegamos nossos membros e voluntariamente oferecemos ao pecado. Mesmo que agora o pecado não é mais o nosso Senhor, mas ainda assim parece que a gente quer andar ou estar debaixo desse senhorio. Mas o Senhor Jesus nos convida a abandonarmos. Não, irmãs, não é certo oferecer a língua como membro de instrumento de injustiça para falar mal do irmão ou da irmã. Deus não quer isso. Não é
a vontade de Deus que oferecemos nossos membros como um instrumento de injustiça na prática da imoralidade, seja de forma direta ou de forma indireta. Por exemplo, a forma direta seria notoriamente uma vida de prostituição. No casamento mesmo, você pode, lá em Hebreus diz que o coito deve ser sem mácula, ou seja, o ato sexual deve ser sem mácula. Então o sexo pode ser feito com mácula, isto é, se o desejo pecaminoso do nosso coração for superabundante e nós não desejemos honrar a Deus. Lá em 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Todas as coisas devem ser feitas para a glória de Deus, inclusive o ato sexual, o sexo dentro do casamento. Então é possível desonrar ao Senhor dessa forma também. É por isso que precisamos vigiar o nosso coração. Nosso coração é uma fábrica de ídolos, como afirmou bem João Calvino. E nossa tarefa de santificação inclui encontrar esses ídolos e destroná-los, derrubá-los, para que somente o Senhor reine em nosso coração. Nenhum prazer, nenhum deleite dessa vida deve ser um deleite por si só, como se a finalidade fosse nós adorarmos esse desejo. Mas alguns prazeres que Deus nos concedeu para experimentarmos, devemos experimentar na dependência do Senhor, controlados pelo Santo Espírito e dando glória a Deus. Moças, não usem o seu corpo para atrair rapazes, seja com uma roupa curta, uma roupa sensual. Essa seria uma forma de você usar os seus membros para desonrar o Senhor. Uma mulher casada pode também no ato conjugal desonrar o Senhor. Uma solteira igualmente pode então incitar um desejo de um rapaz que ela não pode satisfazer. Rapazes também igualmente, às vezes até de forma, não diria inocente, mas seria uma forma displicente de agir, às vezes carícias ou elogios direcionados a certas moças, mas que ele não tem nenhum propósito de cortejar aquela moça. Então ele está despertando um desejo dela que ele não é capaz de suprir. Então precisamos ter esse zelo, porque a exortação de Paulo aos Tessalonicenses é esta: a vontade de Deus é a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santidade e honra, não dominados pela paixão de desejos descontrolados, à semelhança dos pagãos que não conhecem a Deus. A palavra aqui para imoralidade é porneia, é todo ato sexual que não é dentro dos limites estabelecidos pelo próprio Deus. Um ato que é fora do casamento, um ato que é feito entre duas pessoas que não têm uma aliança, não têm um compromisso, ou homem com homem, mulher com mulher, ou incesto, ou uma prática também de sexo com animal. Tudo isso, irmãs, representa a imoralidade. Todas nós sabemos que o nosso coração é perverso, é pervertido. Não devemos confiar no nosso coração, como Jeremias disse: enganoso é o coração, terrivelmente enganoso. Nós precisamos desesperadamente da palavra de Deus para purificar esse coração que é impuro. As obras da carne, elas são conhecidas, elas são prostituição, impureza, lascívia, desejo intenso. Às vezes um desejo intenso que nos controla. E quando nós não somos controlados pelo Santo Espírito, irmãos, somos controlados por um desejo. Esse desejo então passa a ser um ídolo em nossa vida e passa a ser um demônio que nos escraviza. A idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, ciúmes, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta. Não, amadas irmãs, essa não é a vontade de Deus, porque o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, paz, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O Espírito Santo quer produzir em mim e em você o fruto, as características do fruto do Espírito. E um deles é domínio próprio. Não devemos ser dominados por nenhum desejo, mas devemos ser controlados pelo Espírito Santo,
e fazer a vontade de Deus. Precisamos entender bem a diferença entre desejo legítimo, quando isso passou a ser lascívia, e aí vem idolatria e logo em seguida escravidão, e aí somos derrotados, fomos pegos de surpresa. Esse desejo pode ser o sexo. Casais que muitas vezes são insaciáveis nessa área. Muitos homens, muitas mulheres escravizados a este pecado. A vontade de Deus é a vossa santificação. Inclusive o sexo dentro do casamento deve sim ser um motivo de adoração a Deus. Não adoração aos cônjuges, mas esse deleite que ambos têm um no outro, criado pelo próprio Deus, deve ser em adoração a Deus. Um solteiro igualmente também deve se conservar em pureza e santidade, não despertando nenhum desejo que você não possa suprir, mas se consagrando ao Senhor, esperando no Senhor o casamento, para que no casamento também continue a adoração que já começou quando era solteiro. Casamento não é licença para pecar, inclusive na área sexual. Foi o que nós aprendemos muito bem com a Larissa Ferraro, que colocou de forma maravilhosa no seu livro Mulheres e Sexo. Você pode assistir a nossa live e você vai ver lá, ela vai mostrar o livro. Você pode também comprar, adquirir, maravilhoso. Não é somente para casados, mas também os princípios que tem lá são para glorificar a Deus desde a época de solteira. Creio que todo solteiro deveria ler. Não deveríamos ser ingênuos para essas coisas, porque enquanto o mundo ensina muito a área pervertida, ela então corajosamente ensina princípios de como glorificar a Deus nessa área, que é uma área muito importante e que todos nós estamos propensos a pecar, porque temos uma curiosidade muito grande para o que é mal. Então que Deus nos ajude a escolhermos todos os dias sermos santos. É uma escolha difícil, não é fácil. Precisamos da ajuda do Santo Espírito. Mas se pecarmos, essa é uma probabilidade muito certa de pecarmos. Graças a Deus, o apóstolo João nos lembra que se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. Quem é? O Senhor Jesus Cristo. E se confessarmos os nossos pecados, 1 João 9, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Precisamos todos os dias escolher sermos santos. Isso inclui arrependimento, inclui confissão de pecados. Eu preciso dizer ao Senhor o que foi que eu fiz, concordando assim com a palavra dele, me arrependendo, tendo na força do Espírito Santo um desejo ardente de mudança, de dar um giro de 360 graus e voltar. Se eu estou numa direção, eu volto em direção a Deus, a sua vontade, desejando sempre fazer o que é agradável. Amadas irmãs, escolhamos todos os dias sermos santas, seja você casada, seja você solteira, seja você viúva, seja em que condição você esteja separada. Eu não sei qual a sua condição, mas a vontade de Deus para você é que você seja santa. E precisamos vigiar todos os desejos do nosso coração, inclusive aqueles desejos que nós julgamos ser legítimos, como por exemplo ser bem tratada, ser amada, ser respeitada. Todos esses desejos muitas vezes por trás têm ídolos, desejos legítimos, desejo de sexo dentro do casamento. É um desejo legítimo você desejar o seu marido te desejar, mas até esse desejo não pode nos controlar. Existem muitos cônjuges, seja homem ou mulher, marido ou esposa, escravizados a um desejo. E não importa que tipo de desejo seja, se ele te escraviza, ele tornou-se um ídolo na sua vida, vai passar a ser um demônio e vai então destruir a sua vida, destruir suas afeições, suas emoções, e você vai viver de forma quebrada, porque o ídolo ele faz promessas que ele não pode cumprir. Somente o Senhor deve ser a razão do nosso viver, porque Deus ele é digno, ele é um Deus puro. Nós almejamos um Deus que seja diferente de nós, que não seja como nós que desejamos coisas impuras. Queremos um Deus que realmente é um Deus verdadeiro, um Deus puro, um Deus reto, justo e bom, que nos ensina o caminho por onde andarmos. É o Deus verdadeiro das Escrituras que você precisa conhecer mais e mais, se você já o conhece. E se você ainda não conhece, você não pode entender o que é santidade. Pelo contrário, você é escravo do pecado.
Jesus Cristo disse que aquele que comete pecado é escravo do pecado. E se você não tem Jesus Cristo como Salvador, você é escrava. E você precisa então de recebê-lo como seu Salvador para que você então seja liberta. Se você desejar fazer isso hoje, você pode me procurar, falar comigo. Eu vou então poder lhe explicar melhor pelas Escrituras como é que você faz para receber o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Meu número é DDD 84, número 99818-5357. DDD 84, número 9818-5357. É isso, espero você na próxima série devocional, agora que vai entrar no mês de maio. Também teremos maravilhosas entrevistas nesse mês de maio, se estendendo às mães. Serão 4 entrevistadas, começando amanhã, segunda-feira. A entrevista será com a Larissa Ferraro, autora do livro Mulheres e Sexo, mas falando agora sobre outro assunto, falaremos sobre infertilidade, a graça de não ser mãe, pelo menos de um filho gerado do seu próprio ventre. Falaremos também sobre parto, a graça de dar luz naturalmente, com a Elisângela André. A nossa terceira entrevista será com a Meline. Ela falará sobre a graça de ensinar em casa, homeschool. E se estenderá também sobre devocionais, essa área espiritual também ensinada no lar. A nossa última live do mês de maio será com a Jéssica Leal, falando um pouco sobre como cuidar da beleza exterior, sem se descuidar também dessa parte. E em junho teremos uma live especial de extensão, pegando esse mês de maio como extensão as mães, a mulher, e a Naná Castilho estará conosco. Certamente a gente está definindo o tema, mas certamente será falando sobre identidade em Cristo, para que não somente as mulheres casadas, mas as solteiras também possam então saber que nós temos uma identidade em Cristo, seja você solteira, casada, com filho, sem filho, nós então temos uma identidade em Cristo. É isso, aguardo você lá no canal Unidas pela Teologia. Nos acompanhe e seja edificada.